Senhoritas e senhoritos, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem na medida do possível, apesar de estarmos passando por uma situação política e econômica tão frágil nos últimos tempos, que nos causa tanta indignação, revolta e meio que ficamos sem saber o que esperar do futuro, né? Espero que todos estejam enfrentando isso com a maior tranquilidade e serenidade possível aí, né? Pessoal, nos encontramos hoje para falarmos um pouco a respeito das respostas do réu. Começamos a tratar disso na semana passada, na última aula de prática civil, em que eu trouxe para vocês um conceito geral do que são as formas de resposta, indicando quais são as principais formas de resposta previstas para o procedimento comum, entre contestação, reconvenção, revelia, que é a forma de resposta por meio da omissão, né, o requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, as arguições de suspeição e impedimento, o reconhecimento da procedência do pedido. Disse também para vocês, apresentei para vocês algumas modalidades de defesa previstas na fase recursal, no cumprimento de sentença, na execução de título extrajudicial. Falamos nas modalidades de defesa que são comuns a esses dois tipos de procedimentos executivos, né? Execução de título extrajudicial e cumprimento de sentença. Falei também da defesa das respostas nos procedimentos especiais, né? E aí, a aula de hoje, pessoal, é dedicada a nós tratarmos mais especificamente das três principais formas de resposta do réu no procedimento comum, que é o que nos importa aqui, que são a contestação, a reconvenção, que via de regra deve ser elaborada dentro da contestação, com o intuito de evitar a revelia, uma vez que a reconvenção apresentada sem contestação, ela importa em revelia da mesma forma, uma vez que ela não é uma forma clássica do réu se defender, e sim um contra-ataque do réu em face do autor, né? Vamos falar um pouquinho de revelia também. Então, começamos aí pela contestação. Pessoal, o que é a contestação? Onde é que ela está prevista? Qual é o prazo para se promover a contestação? A contestação, pessoal, é uma forma de defesa regulada pelos artigos 335 a 342, nos slides que eu pus inicialmente para vocês aí, tá façam uma correção, eu já até corrigi, vou colocar isso lá para vocês, mas aqueles que já baixaram os slides, corrijam, por gentileza. 335 a 342 é a regulação dessa forma de defesa do réu, né, lá no Código de Processo Civil. E o que é a contestação, pessoal? Assim como a petição inicial está para o autor, sendo a principal peça que encaminha a demanda do autor ao judiciário, a contestação está para o réu. O que é a contestação? A contestação é a peça que encaminha a defesa do réu até o juízo, se contrapondo às alegações que foram feitas pela parte autora, né? Então, assim como a petição inicial representa a demanda, a contestação representa a exceção, aquilo que excepciona, que resiste à demanda, que resiste à pretensão inicial que foi dirigida em face do réu. Ela simboliza a pretensão resistida. Ok, pessoal? Então, a contestação é a peça de encaminhamento da defesa do réu, né? É ela que vai excepcionar tudo aquilo que foi sustentado em face do réu na petição inicial. Beleza? Segundo o artigo 336, pessoal, incumbe ao réu na contestação alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, pessoal, a contestação ela é regida pelo princípio da concentração da matéria de defesa, que indica que toda a matéria de fato e de direito com que o réu pretende impugnar aquilo que foi imputado a ele na petição inicial deve vir na contestação.
toda a matéria de defesa deve ser apresentada em contestação por meio de alegações sucessivas. Então, tudo aquilo que o réu pretende sustentar para apresentar uma espécie de exceção com a finalidade de excepcionar, de afastar, de evitar que ele seja condenado de acordo com aquilo que foi imputado a ele na petição inicial, deve vir na contestação. Repetindo uma observação que eu já fiz por ocasião da última aula, não é porque eu, advogado do réu, acredito que eu tenho uma tese defensiva forte a ponto de fazer afastar a pretensão do autor que eu vou alegar apenas aquela tese de defesa. Não é porque eu tenho quase absoluta certeza que o direito do autor está prescrito, que eu vou me dar ao direito de alegar apenas prescrição em defesa. Vai que essa prescrição não é acolhida, né? A contestação ela é regida pelo princípio, pela regra da preclusão. Isso significa que toda matéria de defesa deve ser sustentada em contestação sob pena de preclusão, né? Com exceção, obviamente, né, das matérias que vão ser objeto de arguição de suspeição e de impedimento, que devem ser alegadas por defesa própria, né, que são as arguições por peça própria, e com exceção aí da matéria que justifica uma pretensão, um contra-ataque do réu em face do autor, que vai vir por meio de reconvenção. Todas as outras matérias que, via de regra, vão servir para ou gerar a extinção do processo sem resolução de mérito, pela presença de um defeito processual incontornável, ou, na eventualidade isso não ser acolhido, impedir o julgamento do mérito ou gerar a improcedência dos pedidos do autor, tem de necessariamente ser sustentado em contestação. Então, lendo mais uma vez o dispositivo do 336, que simboliza esse princípio da concentração da matéria de defesa, pessoal. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, toda a matéria de defesa deve ser aventada em contestação. Ok, pessoal? Ora, se toda a matéria de defesa, com exceção das arguições e de eventual reconvenção, que vai vir num tópico próprio da contestação e pode vir até em apartado, se eu quiser só reconvir e não contestar, né? Se toda a matéria de defesa, com exceção dessas, deve vir em contestação, eu tenho que ter um prazo para contestar. E qual é o prazo da contestação? Como é que se começa a contar o prazo da contestação para evitar que o réu perca essa oportunidade de defesa, de apresentar a sua exceção, né? O prazo para contestar, pessoal, é de 15 dias, e a contagem do prazo de contestação de 15 dias se faz na forma do artigo 335, beleza? Via de regra, só começa a contar o prazo para contestar a partir do momento em que se realiza audiência de conciliação e mediação e não se obtém um acordo. Ok, pessoal? A partir disso, eu tenho o dia do início, o dia do começo do prazo para contestar, eu excluo o dia do começo e começo a contar no dia seguinte. Via de regra, a gente aprendeu, né? Já falei algumas vezes para vocês que o ato seguinte à distribuição e recebimento da petição inicial é o agendamento de uma audiência para tentativa de conciliação e mediação, não é isso? Via de regra, ela sempre vai ocorrer no procedimento comum. A audiência de mediação, regida pelo 334, ela só não vai acontecer em duas hipóteses. Que hipóteses são essas? Caso os direitos discutidos em juízo não admitam autocomposição, então não vai ocorrer a audiência de conciliação e mediação. Se o direito discutido em juízo não admitir a autocomposição, que direitos são aqueles que não admitem a autocomposição? São os direitos indisponíveis e inegociáveis. São aqueles direitos dos quais eu não posso dispor nem pelo fato de caracterizarem disposições patrimoniais, eles admitem negociação. Por exemplo,
direitos inerentes à personalidade, direitos coletivos, direitos difusos, individuais homogêneos, direitos relacionados a interesse público. Então, dando exemplo aí, ações de interdição que discutem capacidade de pessoa, estado de pessoa, ações que pretendem o reconhecimento de filiação, a retificação de registro, a desapropriação, né, a reivindicação de direitos sobre bens públicos, né, ações civis públicas, ações populares que, via de regra, discutem direitos coletivos, né, litígios coletivos sobre a posse de terras, né, via de regra, pessoal, esses procedimentos, por envolverem direitos que são indisponíveis, via de regra, não vão ter a audiência de conciliação e mediação como um ato obrigatório. Beleza, pessoal? Porque não admitem autocomposição. E uma outra hipótese que também inviabiliza a realização da audiência de conciliação e mediação prevista lá no 334, pessoal, é o fato de ambas as partes manifestarem desinteresse na realização da audiência de conciliação. Se ambas as partes, tanto o autor na petição inicial, demonstrar um desinteresse na realização da audiência, quanto o réu se manifestar com um mínimo de 10 dias de antecedência antes da realização da audiência, a audiência deve ser cancelada. Ok, pessoal? Então, se eu tiver desinteresse de ambas as partes, essa é uma hipótese que também justifica o cancelamento, a não realização da audiência de mediação. E nesses casos, pessoal, quando eu não tiver audiência de mediação e conciliação realizada, como é que eu conto o prazo para contestar? Bom, aí eu vou ter duas hipóteses. São duas hipóteses autorizativas da não realização da audiência, logo eu vou ter que considerar essas duas hipóteses de não realização para saber a forma de contagem que é diferente em cada uma delas. Vamos na primeira hipótese. Se for o caso da audiência não ser realizada em razão do direito discutido em juízo não admitir autocomposição, se for o caso, por exemplo, de uma ação de interdição, como é que eu começo a contar o prazo da contestação? Neste caso, pessoal, o réu será citado diretamente para apresentar contestação no prazo de 15 dias sob pena de revelia. Isso significa que o prazo para contestar, ele começa a ser contado a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido aos autos. Então, a partir do momento em que se junta o mandado de citação cumprido aos autos, eu tenho o dia do começo. Excluo o dia do começo, começa a contar do dia seguinte. Ok, pessoal? Então, eu computo, eu inicio a contagem do prazo para contestar. Na hipótese da audiência não ser realizada por ausência de possibilidade de acordos, porque os direitos não admitem autocomposição, a partir do momento em que o mandado citatório for juntado aos autos, da data da juntada do mandado citatório devidamente cumprida aos autos. Ok, pessoal? Agora, se eu estiver diante da segunda hipótese de não realização da audiência, a contagem vai se dar de forma diferente. A segunda hipótese é aquela que ocorre em razão do desinteresse manifestado por ambas as partes. Neste caso, pessoal, o que a legislação estabelece? É necessário que haja desinteresse manifestado pela parte autora, mas ele por si só não é suficiente. Ainda que a parte autora manifeste o seu desinteresse na petição inicial, eu preciso de uma manifestação de desinteresse do réu, né? Então, distribuída inicial, ainda que haja manifestação do desinteresse da parte autora, via de regra, a audiência vai ser agendada e o réu será citado para comparecer à audiência de conciliação e, verificando que a parte autora já manifestou desinteresse, o que o réu tem que fazer? O réu tem que peticionar, apresentar uma petição simples ao juízo, manifestando também desinteresse na realização da audiência de conciliação. Essa manifestação de desinteresse, pessoal, tem que ser feita com no mínimo 10 dias de antecedência,
contados da data agendada para a realização da audiência, ok? 10 dias de antecedência contados da data agendada para a realização da audiência. Essa previsão legal está lá no 334, depois vocês vão dar uma olhadinha, está lá nos parágrafos do 334. E aí, pessoal, a partir do momento em que o réu manifesta-se no sentido de não ter interesse na audiência de conciliação, eu tenho concordância de ambas as partes no tocante à não realização da audiência. Aí eu começo a contar o prazo de contestação para o réu. A partir do momento em que o réu protocoliza essa petição pedindo o cancelamento da audiência de conciliação e mediação agendada, eu tenho o início do prazo dele para contestar, na data do protocolo. A data do protocolo é o início, o dia do começo do prazo para contestar. Eu excluo o dia do início e começo a contar no próximo dia útil, no dia útil seguinte, né? Essas regras todas que eu disse para vocês estão previstas no 335, vamos ler rapidamente aqui. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou não comparecendo, ou não houver autocomposição. Da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação, da data prevista no 231, de acordo com o modo como foi feita a citação. Via de regra, ela é feita por meio de correio ou de oficial de justiça, né? Então, eu vou contar como dia do começo para contabilizar como dia do começo para contestar a data da juntada do mandado de citação aos autos ou a cartinha de citação por AR. Ok, pessoal? O prazo será sempre de 15 dias, lembrando que se os autos forem físicos e se os réus tiverem, se forem mais de dois réus, se for mais de um réu, né, se houver litisconsorcio passivo, os réus tiverem procuradores diferentes, se os autos forem físicos, o prazo para contestar será contado em dobro, né? Prazo em dobro, réus diferentes, com procuradores diferentes e autos físicos. Beleza, pessoal? A contestação, via de regra, no procedimento comum, ela deve ser escrita, deve vir por peça escrita e deve ser assinada por advogado. Exige-se, via de regra, para contestar capacidade postulatória, ok? E aí a gente vai estudar a estrutura agora da peça escrita de contestação. Como é que a gente confecciona uma peça de contestação, essa peça que é tão importante aí para o exercício do direito de resposta, de defesa, e até de contra-ataque, porque a reconvenção, via de regra, pode vir também dentro da contestação, né, se for o caso do réu ter necessidade de reconvir. Né? Como é que a gente estrutura essa peça de contestação? A estrutura da peça de contestação, pessoal, via de regra, é bem mais complexa do que a estrutura de uma petição inicial. A gente acha que é mais fácil contestar, porque a gente já pega o processo pronto, né, com o primeiro ato já encaminhado pelo autor, às vezes já tem decisão liminar proferida pelo magistrado, já tem ata de audiência de conciliação e mediação, então a gente acha que a argumentação vai ficar mais fácil, né? Mas o contra-ataque, a resposta, às vezes nunca é fácil. Por quê? Porque a gente tem que conhecer muito de processo para saber indicar quais são os defeitos processuais que podem levar a uma possível extinção do processo sem resolução de mérito, né? Quais são os fatos que podem impedir que haja apreciação da pretensão, e não sendo o caso nem de acolhimento de matérias que podem extinguir, nem matérias que podem impedir o julgamento de mérito, eu tenho que ainda sustentar aquilo com o qual eu posso obter a improcedência, né? Fatos que possam afetar o mérito das pretensões que forem veiculadas pelo autor na petição inicial, né? Então, eu tenho que ser bom de serviço para poder contestar, né? O lado do réu é sempre mais difícil,
né? Não só porque você precisa saber de processo, como você precisa saber muito aí de direito material também para poder impugnar as provas, saber quais são os requisitos que devem ser demonstrados a título de prova para que o autor tenha o direito dele acolhido, para que a gente rebata diretamente os pontos frágeis da argumentação para poder para poder possibilitar a rejeição da pretensão da parte autora, né? Então, advogar para a parte ré é sempre mais difícil. Parece, né, pelo simples fato da parte ré ter sido acionada aí como ré no polo passivo da ação, que ela necessariamente tem que se subordinar e estar numa situação de inferioridade, quando comparada à posição assumida pelo autor, que é uma posição ativa, né, enquanto a do réu é uma posição em tese passiva, de subordinação. Só que dentro do espaço processual, que é regido pelo contraditório paritário, pela isonomia e pela ampla defesa, a gente não pode considerar que o réu está em situação de inferioridade com relação ao autor, simplesmente pelo fato do autor ter iniciado a demanda, né? Processualmente falando, ambas as partes devem ser tratadas em pé de igualdade, e é por isso que o mesmo direito de falar que foi concedido ao autor deve ser concedido ao réu também, e ambas as partes devem ter a possibilidade de influenciar positivamente o juízo, né, o magistrado na tomada da decisão. Ambas as partes devem ser reputadas construtoras do provimento, do pronunciamento judicial, que é a sentença. Então, e a argumentação jurídica que vai ser tecida pelo réu na contestação é que vai servir para justamente influenciar o magistrado no sentido positivo, aí para evitar o acolhimento daquilo que está sendo alegado pelo autor, né? E aí vamos ver então como é que essa peça é estruturada para trazer essa argumentação que às vezes é tão difícil de ser tecida, né? Bom, a contestação, pessoal, ela vai seguir mais ou menos uma estrutura semelhante àquela prevista no artigo 319 para a petição inicial. Então, a gente tem mais ou menos uma estrutura semelhante com algumas peculiaridades. Eu tenho a parte do direito, que é da argumentação jurídica um pouco mais complexa, dividida em tópicos, os pedidos também, por serem pedidos que demonstram uma resistência do réu, eles vão ser articulados, desenvolvidos, tópico a tópico, de acordo e na ordem da matéria de defesa que foi sustentada ao longo da argumentação jurídica tecida, né? Então, eu vou ter algumas peculiaridades aí, mas a estrutura é semelhante à da petição inicial. Se é semelhante à da petição inicial, eu vou começar com o endereçamento para o juízo competente. Ora, a competência do juízo ela já foi definida pela parte autora, que, via de regra, escolhe onde vai promover a ação, seguindo as regras gerais de competência de foro e do juízo. Primeiro, eu escolho o local onde eu vou distribuir a demanda, depois eu escolho, de acordo com a matéria, o juízo competente para julgamento daquela ação, né? Então, o autor, via de regra, que define a competência do juízo. E aí, por exemplo, suponhamos que a parte autora distribuiu a ação num juízo de uma comarca que é uma comarca grande e por isso existem vários juízos competentes para tratar daquele assunto. É uma questão civil, imaginemos que tenha sido distribuída lá na comarca de Belo Horizonte e caiu na 15ª vara civil a petição inicial. Se a petição inicial caiu na 15ª vara civil, eu vou encaminhar a contestação ao juízo de direito da 15ª vara civil da comarca de Belo Horizonte. O mesmo endereçamento que foi feito aí na petição inicial, né? Agora, pessoal, existe uma questão aí que deve ser observada, que é a seguinte: existe a possibilidade de o réu alegar incompetência do juiz em defesa? Óbvio que sim. Se o juízo for incompetente, em razão do foro, né, incompetência territorial, que é uma matéria de incompetência relativa, se ele for incompetente em razão da matéria, se ele for incompetente em razão da pessoa ou do valor de causa, essa incompetência deve ser alegada, né?
E aí, suponhamos que seja o caso de uma alegação de incompetência, né? Réu está alegando que aquele juízo para o qual foi encaminhada a petição inicial é juízo incompetente para apreciar aquela questão. Nessa hipótese, pessoal, de alegação de incompetência do juízo, pode o réu providenciar o encaminhamento da sua contestação de acordo com o disposto no artigo 340 para o juízo do foro do seu domicílio. Então, suponhamos que o réu tenha sido demandado pelo autor lá na 15ª Vara Civil de Belo Horizonte. Só que o réu reside em Contagem e ele está alegando que o juízo competente para apreciar aquela questão é o juízo da comarca de Contagem, tendo em vista que ele é o foro do domicílio do réu, o juízo competente é o foro do domicílio do réu. Então, ele está alegando que o foro de BH é incompetente para apreciar aquela matéria. Ele quer, então, que o procedimento seja remetido à Contagem. Percebam que, nesse caso, pessoal, o que o réu vai fazer? O que ele pode fazer, segundo o artigo 340? Ele pode proceder ao encaminhamento da sua petição inicial para o juízo da comarca de Contagem. O protocolo da petição inicial pode ser feito, pessoal, o protocolo da contestação pode ser feito na comarca de Contagem, uma vez que o réu alega que o juízo de Belo Horizonte, a comarca de Belo Horizonte, é incompetente para processamento daquela demanda que foi distribuída contra ele, né? Isso está lá no 340, olha só. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. A contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu já tiver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Reconhecida a incompetência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual foi distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. A alegação de incompetência nos termos do caput será suspensa, a alegada incompetência nos termos do caput será suspensa a realização da audiência de conciliação e mediação se tiver sido designada. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação e mediação. Então, pessoal, esse artigo 340 traz justamente essa questão que eu coloquei aqui para vocês. Se for o caso de o réu alegar incompetência do juízo, que aquele juiz escolhido pela parte autora não tem poder para exercer jurisdição naquele caso, por quê? Porque a ação foi distribuída num foro ou num juízo distinto daquele para o qual a lei designa que a demanda deveria ter sido encaminhada, o réu vai alegar isso na contestação. E aí, como ele está atribuindo a competência a outro foro, a outro local, o que ele pode fazer? Ele pode protocolizar a contestação no foro do domicílio dele, no foro de onde ele reside, beleza? Esse fato, né, o fato dele ter protocolado a contestação na comarca onde ele reside, deve ser imediatamente comunicado ao juízo onde se processa a ação originária. Para quê? Para que aquele juízo decida a arguição de incompetência. Beleza, pessoal? Então, o réu protocoliza a contestação ali no foro do domicílio dele. Essa comarca, foro do domicílio do réu, comunica a comarca de origem, a fim de que o juízo de origem decida a arguição de incompetência, beleza? Enquanto isso, pessoal, se o juízo de origem já tiver marcado a audiência de conciliação e conciliação e mediação, a audiência vai ficar suspensa
não se realizará enquanto não for definida a questão da competência. Beleza? Se o juízo de origem acolhe a questão da competência, da incompetência, reconhece que ele é incompetente, os autos são remetidos para o foro escolhido pelo réu, para o foro do domicílio do réu. Beleza, pessoal? E aí se agenda nova audiência de conciliação e mediação. É o que está disposto no artigo 340. Agora vejam, pessoal, o artigo 340 ele não impõe uma conduta obrigatória do réu. O réu pode perfeitamente alegar incompetência ou absoluta ou relativa do juízo, em defesa e protocolizar a contestação nos mesmos autos onde está a petição inicial. Ele não necessariamente precisa protocolizar a contestação no foro do domicílio dele, Ele só vai fazer isso, obviamente, se ele estiver alegando competência de foro distinto, comarcas distintas e for mais fácil para ele, réu. Percebam que esse dispositivo criado lá no 340 foi para facilitar o exercício de acesso à justiça pelo réu, e não privilegiar apenas o autor se o autor escolher um juízo um foro incompetente para poder demandar, tá? Então, essa providência aí do 340, ela não é obrigatória. Ok, pessoal? Então, eu vou ter a indicação do juízo competente, que pela regra, como eu disse para vocês, é o juízo definido na petição inicial. Depois, vocês vão soltar mais ou menos umas 10 linhas, a exemplo do que fazem na petição inicial. Esqueci de falar com vocês. Fizeram o endereçamento para o juízo competente, vocês vão soltar de 2 a 3 linhas, alinhado aí do canto, vamos ver aqui, direito de vocês vão colocar autos número, que significa o número do processo, Então, vocês vão colocar autos número, 2 pontos, e colocarem o número do processo. O número do processo vocês conseguem identificar pelo número gerado a partir da distribuição ou do registro da petição inicial, Cada processo, cada autos tem, sejam eles eletrônicos ou físicos, ganham um número a partir do registro ou da distribuição. Esse número é representado, os 4 primeiros dígitos equivalem à comarca, depois os 2 seguintes são o ano de distribuição e os 6 últimos dígitos acompanhado de um dígito final, são de fato o número do processo, E essa atribuição de número é feita pelo sistema eletrônico de dados do Tribunal de Justiça, E aí você vai usar esse número de referência para poder identificar onde é que aquela peça de contestação vai ser protocolizada, Em sequência, vocês vão soltar mais ou menos umas 6, 7 linhas e começam a confeccionar o preâmbulo. Como é que fica o preâmbulo da contestação? Vocês precisam qualificar as partes exatamente como se faz na petição inicial? Não, pessoal. A qualificação em contestação ela é dispensável, uma vez que já foi feita a qualificação completa pelo autor na petição inicial. Só é necessário se qualificar no preâmbulo da contestação se a qualificação do réu estiver equivocada na petição inicial. Então, se tiver algum elemento equivocado de qualificação na petição inicial do réu que eu queira corrigir, eu vou qualificar o réu na petição inicial, na contestação. Caso contrário, o preâmbulo da contestação não qualifica de maneira completa as partes. E aí, sendo dispensável a qualificação completa das partes, autor e réu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou redigir o preâmbulo da contestação? Vejam, o autor da petição inicial, aquele que redige a petição inicial, via de regra, é o titular da pretensão, o autor. Quem redige a peça de contestação, como ela é uma peça de defesa, é o réu. Então, quem vai começar a falar é o réu, porque é ele que está apresentando as suas alegações defensivas. Logo, você vai colocar
nome do réu, né, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ação em que contende com nome do autor, também já qualificado, vem respeitosamente, por meio do seu procurador ou de sua procuradora signatária, manifestar ou então apresentar contestação em caixa alta. Aí vocês podem até colocar nos termos dos artigos 335 a 342 do Código de Processo Civil, vírgula, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Então, vejam, é bastante semelhante ao preâmbulo da petição inicial, só que a gente não vai atribuir nome à ação, porque todas as formas de resposta e, via de regra, no procedimento comum, forma de defesa ativa, né, do réu, vão ter o mesmo nome, que é contestação, então eu não vou precisar me preocupar em ficar investigando um nome, e além disso eu não preciso me preocupar com a qualificação das partes. Então, nome do réu já devidamente qualificado, ação em que contende com nome do autor também já qualificado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, se quiserem colocar, por meio do seu procurador ou de sua procuradora signatária, manifestar ou apresentar contestação em caixa alta, nos termos do 335 a 342 do CPC, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 2 pontos. Ok, pessoal? Então, mamão com açúcar, esse preâmbulo aí, não tem nenhuma dúvida nele, não, via de regra, ok? Uma observação aqui que eu estava pensando em fazer para vocês, deixa eu ver se eu lembro aqui o que era. Não esqueçam de colocar o contestação em caixa alta, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para poder lembrar. Acho que não, se eu lembrar aqui, eu falo. Então, o preâmbulo é esse, vocês vão soltar uma linha e aí começar o primeiro tópico da contestação. Na petição inicial, o primeiro tópico após o preâmbulo chama-se dos fatos, não é? Vocês vão fazer a narração dos fatos na petição inicial. E na contestação isso se repete? Não. Na contestação, pessoal, vocês obviamente vão começar com a narrativa da causa de pedir remota, que são os fatos. Só que os fatos não são aqueles sustentados pela parte autora. Vocês vão falar dos fatos processuais, daquilo que foi importante no processo, do que foi alegado pela parte autora na petição inicial, ok, pessoal? Dos principais atos praticados no procedimento e daquilo que for necessário aí para a gente poder pontuar a matéria das alegações sustentadas pela parte autora, que vocês vão rebater na parte do mérito, né, na parte da argumentação jurídica que vem nos tópicos seguintes da contestação. Então, o primeiro tópico da contestação vai se chamar síntese da demanda ou síntese do processo. Nesse tópico, vocês devem descrever qual é o nome da ação proposta pelo autor, o que foi pedido efetivamente pelo autor, quais são os principais fatos e fundamentos sustentados, relatados na inicial e que vão ser objeto de impugnação pelo réu. Vocês devem destacar ainda os atos processuais mais importantes que porventura tenham sido praticados antes da citação do réu, como eventuais liminares de tutela de urgência ou de tutela de evidência que tenham sido concedidas ou que tenham sido indeferidas, né? E o encerramento desse tópico deve ser sempre acompanhado da expressão como será demonstrada a seguir, nenhuma das razões sustentadas pela parte autora merece prosperar. Por isso, se impõe a procedência dos pedidos formulados conforme se verá. Né? Então, é muito simples fazer síntese dos fatos. Vocês vão colocar mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Imaginem que é uma ação de cobrança. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela parte autora, na qual o autor alega que, na data de tanto, contraiu
concedeu empréstimo para o réu o valor de R$50 mil, pactuou a data de tal para pagamento. Chegada a data combinada, o autor não efetuou o pagamento, que motivou a propositura, segundo ele, da presente ação. Aí você já começa a introduzir, percebam que aí você contou que o autor narrou na petição inicial, que houve um contrato celebrado, um contrato de empréstimo e que o empréstimo na data pactuada não foi pago. Né? Aí você, nos parágrafos seguintes, já introduz mais ou menos qual é a sua linha de defesa. Conforme se verá, contudo, nenhuma razão assiste à parte autora. Isso porque já houve prescrição dos pedidos formulados, das pretensões formuladas, conforme será demonstrado a seguir. Aí, pessoal, você já apresentou mais ou menos sua principal tese de defesa ali, que vai ser sustentada nas próximas linhas, né? Aí você vai colocar assim, para dar conexão, né, ao próximo tópico que virá aí na contestação. Conforme será demonstrado, nenhuma das razões sustentadas pela parte autora deve prosperar. É por isso que se imporá a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. A seguir, as razões defensivas do réu. E aí você começa no tópico seguinte, o tópico 2, o ponto 2 da contestação aí, que vai apresentar para gente aquilo que se assemelha à parte do direito da petição inicial. Né, que a gente chama de mérito ou argumentação jurídica ou fundamentos jurídicos da petição inicial. Aqui eu vou trazer os fundamentos jurídicos, a argumentação jurídica da defesa, que é a causa de pedir próxima, né? Só que aqui, pessoal, na petição inicial é muito fácil a gente fundamentar. A parte do direito é simples na petição inicial. Aqui na contestação, a parte do direito é complexa. Por quê? Porque a parte do direito na contestação, ela se divide pelo menos em 3 partes, né? Por que pelo menos? Porque pode ser em 4, porque pode ter a reconvenção também. Mas, via de regra, eu posso alegar na contestação matéria preliminar, que são as defesas processuais, matéria prejudicial de mérito, que são as defesas indiretas de mérito, e matéria de mérito, que são as defesas diretas de mérito. Então, vejam, a contestação ela pode se dividir, nessa parte dos fundamentos jurídicos em preliminares, prejudiciais e mérito. Preliminares, prejudiciais e mérito. A gente vai falar cada uma dessas matérias. Depois do mérito pode vir ainda a reconvenção, né? Se houver necessidade de reconvir. O que é a matéria preliminar? Que é o primeiro ponto que pode vir na contestação, nessa parte relativa à argumentação jurídica, aos fundamentos jurídicos. Aqui só uma observação antes de começar a falar de preliminar, pessoal. Nem preliminares, nem processuais, nem prejudiciais, via de regra, são matérias que obrigatoriamente devem ser elencadas em contestação. Toda contestação deve ter defesa de mérito, né? Por mais que seja por meio de negativa geral, negando tudo aquilo que foi dito na petição inicial, né? Apesar disso não valer de muita coisa, porque na contestação existe o ônus da impugnação especificada de tudo aquilo que foi dito pelo autor na petição inicial, né? Então não adianta muito você ficar negando, geralmente, sem impugnar ponto a ponto de maneira específica, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que necessariamente, né, independentemente do tipo de demanda, toda contestação vai ter defesa de mérito. Então, essa parte do mérito é obrigatória, mas nem toda contestação vai ter alegação de preliminar e prejudicial de mérito, tá? Só vai ser necessária a alegação de preliminares prejudiciais de mérito se, no caso, houver algum defeito processual apto a sugerir uma possível extinção do processo sem resolução de mérito ou um defeito processual que deve ser corrigido,
né? Ou então, se houver prescrição e decadência que justificam fatos que impedem o julgamento do mérito, que são as prejudiciais, né? Não havendo nenhum defeito de processo, nem matérias que impeçam o julgamento do mérito, prescrição e decadência, não vai haver necessidade de alegação de preliminar nem de prejudicial de mérito. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. O que são as preliminares? O nome preliminar indica antes do mérito, preliminarmente ao mérito, antecedentemente ao mérito, né? E a gente sabe que, pela lógica no direito processual, a matéria de processo antecede a matéria de mérito. A gente não viu isso em recurso? Não tem o juízo de admissibilidade depois do juízo de mérito? Vocês estudaram isso também no processo 1, quando vocês viram que o juiz, ao receber a petição inicial, ele deve verificar se as condições da ação e pressupostos processuais foram preenchidos pelo autor para dar regular seguimento ao processo. Então, significa que a matéria de processo vem antes da matéria de mérito. É por isso que o réu, ao contestar, primeiro ele tem que observar se a parte autora observou, cumpriu regularmente todos os requisitos e pressupostos processuais que são exigidos para a formação e desenvolvimento válido e regular do procedimento. É necessário que o réu verifique se as partes de fato são legítimas, se existe interesse processual, se o juízo é competente, se não existe litispendência, coisa julgada, perempção, convenção de arbitragem, se a petição inicial foi regularmente instruída com todos os documentos necessários ao regular desate da controvérsia, né? Se a petição foi instruída com procuração, se o instrumento da representação está lá, né? Se o autor é incapaz, se ele está devidamente representado pelo seu representante legal, se o valor atribuído à causa foi correto, se o benefício da gratuidade de justiça de fato foi concedido da maneira correta, né? Então, vejam que todas essas matérias, pessoal, são questões processuais que a parte deve investigar se de fato foram cumpridas pela parte autora. Por quê? Das duas, uma. Se o autor não cumpriu, pode, das duas, uma, ou haver um defeito grave que deve ser corrigido sob pena de gerar alguma nulidade processual, ou deve haver um defeito grave que não tem nem jeito de corrigir, que vai gerar a extinção do processo sem resolução de mérito, como é o caso, por exemplo, da presença de litispendência de coisa julgada ou de perempção, né? O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que existem alguns vícios processuais sanáveis que vão permitir apenas uma dilação do processo, uma espécie de paralisação da atividade processual até o defeito ser corrigido, e outros vícios que não adianta a gente corrigir, o autor não adianta que o autor corrija, porque aqueles fatos vão fulminar o desenvolvimento válido e regular do processo, são fatos que impedem, né, o desenvolvimento regular do processo, válido e regular do processo, como a litispendência, a perempção, a coisa julgada e a presença de convenção de arbitragem. Essas questões processuais, pessoal, portanto, de acordo com a gravidade do vício, vão gerar ou apenas a correção, paralisação processual para que o vício seja corrigido, ou a extinção do processo em resolução de mérito. É daí que essas defesas preliminares, que são chamadas de defesas processuais, se dividem em duas modalidades: defesas dilatórias e defesas peremptórias. Então, as preliminares são questões processuais aptas a impedir a regular tramitação do procedimento. Elas podem conduzir à extinção do processo sem resolução de mérito ou tão apenas uma suspensão do procedimento até que o defeito processual seja corrigido, ok? Essas defesas, portanto, são defesas processuais e elas se dividem em duas, de acordo com o efeito que pode ser gerado
com a defesa processual, com a alegação da defesa processual. Elas podem se dividir elas se dividem, em defesas dilatórias e defesas peremptórias. O que são as defesas dilatórias, pessoal? Defesas dilatórias são aquelas que suspendem momentaneamente o procedimento até que o defeito seja corrigido, beleza? Elas suspendem momentaneamente o procedimento até que o defeito seja corrigido. Elas não vão gerar extinção do processo sem resolução de mérito. Como, por exemplo, pessoal, defesa dilatória, que não vai gerar, via de regra, a extinção do processo sem resolução de mérito. Incompetência do juízo. Quando o juízo reconhece a incompetência dele, ele remete os autos para o juízo que é competente. A incorreção do valor de causa, né? Se tiver errado o valor de causa, eu intimo a parte contra a parte autora para poder complementar as custas, né? Que mais? Que, via de regra, não gera a extinção do processo, o defeito de representação, que é a ausência de procuração, né? A ausência de documento essencial, basta que eu intime a parte autora para corrigir esses defeitos. Já defesas peremptórias são aquelas graves a ponto de gerar extinção do processo e resolução de mérito. Exemplo, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem, presença de convenção de arbitragem, né? Litispendência e coisa julgada são processos idênticos, né? Existe litispendência quando dois processos em curso ainda são idênticos, e a gente vai extinguir o segundo ajuizado. A coisa julgada são dois processos idênticos, só que um já foi julgado, eu extingo o que está em trâmite, né? Porque uma demanda já foi julgada. Perempção também é um defeito que promove a extinção do processo em resolução de mérito. Perempção ocorre quando o autor abandona por 3 vezes consecutivas o andamento da ação. Na 4ª vez ele não pode promover mais, ocorre a perempção. Então, se ele propôs da 4ª vez, deve o juiz reconhecer que houve perempção e extinguir o processo sem resolução de mérito, não é isso? Presença de convenção de arbitragem. A arbitragem, ela retira do juiz de direito a competência para apreciar a demanda e diz que apenas o árbitro é competente para julgar aquele caso. Então, se tiver uma convenção de arbitragem apta, livremente pactuada pelas partes, a fim de que aquele caso seja resolvido por um juízo arbitral, se essa convenção é arguída em defesa pela parte prejudicada ali, pela parte ré, o juiz vai acolher e vai extinguir o processo em resolução de mérito. Então, pessoal, todas essas questões aí, perempção, litispendência, coisa julgada e convenção de arbitragem, são, via de regra, questões que vão gerar a extinção do processo sem resolução de mérito, portanto, são defesas processuais peremptórias, ok? Não se preocupem muito com essa classificação em dilatória e peremptória. Hoje, muitas matérias que são peremptórias, como ausência de legitimidade, a ilegitimidade passiva ou ativa, né? A questão da ausência do interesse processual são preliminares peremptórias, só que a princípio elas são dilatores, mas elas tendem a se tornar peremptórias. Por quê? Porque eu vou dar sempre a oportunidade da parte, via de regra, corrigir o defeito, né? Pelo princípio da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão do mérito, a forma no CPC de 2015 ela é menos importante do que o conteúdo. Então, via de regra, se eu tenho um defeito processual, vai ser oportunizado ao autor a possibilidade dele corrigir esse defeito, e só se ele não corrigir é que vai haver extinção do processo em resolução de mérito. Então, pode ser que eu tenha preliminares peremptórias aqui que vão ter oportunidade de corrigir o defeito primeiro, como é o caso da ilegitimidade de parte, da ausência de interesse processual também, né? Matérias que vão poder gerar a inépcia da petição inicial. A maioria das matérias preliminares, pessoal, estão no artigo 337, beleza? A gente
vai ver, eu vou ler com vocês o rol do 337 daqui a pouquinho, para a gente poder identificar quais são as matérias que são dilatórias, quais são as peremptórias, né? A maioria que a gente tem é dilatória tendente a peremptória se não for corrigido, beleza? O defeito. E aí, todas as questões que vocês verificarem que podem importar num defeito processual, grave ou não tão grave assim, a ponto de gerar a extinção do processo em resolução de mérito, devem ser alegadas aqui, nesse tópico de preliminar. Então, incompetência relativa ou absoluta, defeito de representação, ausência de procuração ou documento essencial, incorreção do valor de causa, né? Impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, então a impugnação gratuidade de justiça deve vir aqui também. A ausência de legitimidade ou interesse processual, né? Presença de convenção de arbitragem, presença de litispendência, de coisa julgada, de perempção, beleza? Todas essas questões devem vir nesse tópico aí das preliminares. A maioria dos assuntos de preliminar estão no 337 do Código de Processo. Ok, pessoal? Matéria prejudicial de mérito, que é o tópico seguinte. O que são as prejudiciais de mérito, pessoal? São matérias que se constituem como fatos que impedem o julgamento dos pedidos de mérito. Percebam, aqui, pessoal, na preliminar, na prejudicial de mérito, eu já passei pela etapa do exame das questões processuais, o processo está ok, né? Então, suponhamos que nenhuma daquelas preliminares que eu suscitei sejam acolhidas. Qual que é o próximo defeito agora da petição inicial que eu tenho que impugnar, que eu tenho que sustentar que existe aqui na contestação? São matérias que vão impedir o acolhimento das questões do pedido que é formulado pela parte autora. Existem dois fatos que impedem o acolhimento do pedido sustentado pela parte autora, que são as defesas indiretas de mérito de prescrição e decadência. Então, por que a prescrição e a decadência são fatos que impedem o conhecimento da matéria de mérito, o exame da matéria de mérito? Porque já decorreu o prazo previsto em lei para exercício do direito ou para exercício da pretensão, né? Para exigência da pretensão. Então, a prescrição e a decadência, uma vez decorridos os prazos de prescrição e decadência, não pode o autor mais exigir o cumprimento da pretensão ou exercer o seu direito, não é isso? Então, são fatos aí que impedem, pelo decurso do prazo fixado em lei, que a questão seja apreciada, o mérito da questão seja julgado pelo juízo. Então, se houver prescrição e decadência, eu vou ter um julgamento do processo com resolução do mérito, mas com resolução do mérito não porque o pedido foi julgado improcedente, né, ou simplesmente que o pedido foi julgado procedente, não. A prescrição e a decadência, elas impedem que o pedido seja julgado, porque já decorreu o prazo previsto em lei para exercício da pretensão ou para exercício daquele direito. Não é isso, pessoal? Então, segundo o artigo 487, inciso 2º, o reconhecimento de prescrição e decadência vai gerar a extinção do processo com resolução de mérito. E com resolução de mérito, por quê? Porque uma vez que o juiz reconheceu a existência de prescrição ou de decadência, a parte autora não pode repropor a ação e, por isso, o julgamento é definitivo. Não é um julgamento no mérito de mérito no sentido de ser resolvido o pedido, acolhido ou rejeitado o pedido, no caso seria de rejeição do pedido aí, e sim pelo fato do autor não poder mais pedir judicialmente aquilo que ele deseja, porque a pretensão prescreveu ou porque ele decaiu no exercício do direito dele, né? Então, eu tenho que alegar aí as matérias prejudiciais de prescrição e decadência aqui nesse ponto. Obviamente, nem toda ação vai justificar a formulação dessas prejudiciais, porque nem sempre ocorre na situação em questão, né, a presença de prescrição ou decadência. Lembrando que, se houver,
elas devem ser alegadas nesse tópico aí, porque, ao contrário das preliminares, elas não geram extinção sem resolução, elas geram extinção com resolução de mérito, uma vez que elas impedem a repropositura da ação, né? E a preliminar aqui, se for acolhida uma preliminar peremptória, por exemplo, né? Se o processo é extinto sem resolução de mérito, basta a gente corrigir o defeito para repropor a ação. A única preliminar que impede de uma vez por todas a repropositura da ação, né, é a perempção. A perempção não adianta a gente corrigir o defeito para repropor a demanda, porque o terceiro abandono consecutivo da ação né, importa na extinção do direito de demandar de uma vez por todas, né? Mas todas as outras preliminares que vão importar em extinção do processo sem resolução de mérito, parte ilegítima, ausência de interesse processual, litispendência, coisa julgada, todas essas. Via de regra, se a gente corrige, a gente pode repropor. Não é o caso da prejudicial de prescrição, nem da prejudicial de decadência, uma vez que acolhidas, elas vão importar em julgamento do mérito, em extinção com julgamento, com resolução do mérito. Beleza, pessoal? Julgamento definitivo. Então, tópico 2, preliminares. Tópico 3, prejudiciais. Tópico 4, no mérito. Ah, sim, só uma observação. As prejudiciais são chamadas de defesas indiretas de mérito. Defesas indiretas de mérito, porque são fatos impeditivos ao julgamento do mérito, que impedem o exame da pretensão. Beleza? Então, tópico 4, no mérito. Nesse tópico 4, no mérito, pessoal, devem ser apresentadas todas as alegações defensivas que podem conduzir à improcedência parcial ou improcedência total dos pedidos. São as chamadas defesas diretas de mérito que devem ser alegadas nesse tópico aqui. As alegações defensivas de mérito, elas devem ser apresentadas em tópicos sucessivos, tá? E ela é a única matéria que está presente em todo tipo de contestação, independentemente da ação ajuizada. Toda matéria de mérito serve para impugnar os pedidos formulados pelo autor, e toda ela deve ser sustentada neste ponto, sob pena do que eu deixar de sustentar, sofrer preclusão. Né? Então, as alegações defensivas de mérito, por serem muitas, né, elas devem ser sustentadas e divididas em itens para que a argumentação desenvolvida ela não fique confusa, fique objetiva, fique retilínea e se dedique a impugnar ponto a ponto daquilo que foi sustentado pelo autor na petição inicial. Né? Para criar os tópicos da matéria do mérito da contestação, eu sugiro que vocês, pessoal, organizem a argumentação de vocês de acordo com os pedidos formulados pelo autor, a fim de que vocês sustentem as teses defensivas em relação a cada um dos pedidos que foram formulados pela parte autora. Eu trouxe nos slides para vocês exemplos de teses de mérito, né, de teses de defesa de mérito, de alegações defensivas de mérito, com relação a uma ação de indenização, por exemplo. Se for o caso de uma ação de indenização, vocês podem alegar como defesa de mérito o seguinte: inexistência de responsabilidade do réu. Quais são os elementos que compõem a responsabilidade civil? Bom, depende se ela é subjetiva ou se ela é objetiva. Se ela for subjetiva, o que a gente precisa? A gente precisa de conduta do réu, que o réu tenha concorrido com culpa ou dolo, com imprudência, negligência ou imperícia, ou com vontade de prejudicar, com dolo, né? E, além disso, eu preciso de dano e nexo de causalidade. A diferença da objetiva para a subjetiva é que na subjetiva eu dependo da demonstração desse elemento culpa ou dolo, e na objetiva eu dispenso a demonstração dele, eu só preciso de conduta,
dano e nexo de causalidade. Então, para demonstrar que não existe possibilidade de responsabilizar o réu, o que eu vou alegar? Que o réu não praticou a conduta imputada a ele, que não existe culpa por parte do réu se for o caso de responsabilidade subjetiva, ou que existe uma excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro, né? Posso alegar também a ausência de nexo de causalidade, ou seja, eu vou rebater um dos elementos que o autor tem que demonstrar para imputar responsabilidade ao réu, para dizer que o réu não tem responsabilidade nenhuma, seja porque ele não foi o autor da conduta, seja porque ele não agiu com culpa, ou se agiu com culpa, houve culpa concorrente da vítima, né? Ou porque há uma excludente de responsabilidade no caso, como caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro, né? Ou porque não existe nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo réu e o dano suportado pela parte autora, né? Se nessa situação da ação de indenização o autor estiver pedindo danos materiais, o que eu posso alegar ainda a título de matéria de defesa e de alegação defensiva de mérito? A ausência de prova dos danos alegados pela parte autora, então a ausência de prova dos danos. Se ele estiver pedindo dano moral, a ausência de prejuízo psíquico, né, de dano à honra subjetiva, à dignidade psicológica do autor, né? Posso alegar ainda, já que as alegações são sucessivas, né? Tudo que eu tenho para argumentar em minha defesa, eu vou argumentar, ainda que eu esteja admitindo, né, em certa medida um pouquinho de culpa. Por exemplo, eu posso argumentar que tudo bem, eu agi, mas houve culpa concorrente da vítima, ou então, ainda que se admita a minha condenação, o valor a título de indenização cobrado pelo autor é exorbitante, então eu posso falar em exorbitância da indenização solicitada, beleza? Percebam que esses pontos, pessoal, vão ser alegados sucessivamente. Primeiro eu vou tecendo as teses defensivas mais fortes e aos poucos elas vão passando as teses defensivas mais fracas ali, que podem eventualmente aí atenuar a minha responsabilidade, mas não excluir totalmente a minha responsabilidade como réu. Beleza? As alegações defensivas de mérito, elas devem ser encerradas com expressões do tipo: diante do exposto, restou demonstrado que nenhuma razão assiste à parte autora, devendo os seus pedidos serem julgados totalmente improcedentes. Beleza? Então, sempre encerra com esse fechamento aí, que restou demonstrado que o autor não tem razão nenhuma, motivo pelo qual os pedidos formulados por ele devem ser julgados improcedentes. Ok, pessoal? Todas essas alegações de mérito, vocês vão ter que verificar qual é o direito material que está sendo sustentado pelo autor e se ele deu conta de demonstrar que ele tem razão nos autos. Então, vocês vão sempre impugnar as provas trazidas pelo autor, vocês vão dizer que o enquadramento legal feito por ele não foi correto, né, que não existe responsabilidade nos autos, que não existe a lesão ou ameaça sustentada pela parte autora. Tudo vai depender, né, do tipo de pretensão que foi formulada para destacar quais as defesas de mérito cabíveis aí. O que vocês têm que pensar é que esses tópicos aqui ligados ao mérito, né, ligados às defesas diretas de mérito, eles têm a intenção de gerar a improcedência, ainda que seja parcial, mas a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. Então, em resumo, pessoal, vejam, a preliminar pretende o quê? A correção do defeito processual, podendo gerar a extinção do processo sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. A prejudicial de mérito pretende gerar a extinção do processo com resolução de mérito. E as matérias de mérito, defesas diretas de mérito, pretendem gerar a improcedência total ou parcial dos pedidos formulados pela parte autora. Beleza? Então, extinção sem resolução de mérito, no caso das preliminares,
extinção com resolução de mérito prejudiciais e matérias de defesa diretas de mérito vão gerar a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, ainda que seja uma improcedência parcial. Beleza? Então, essa é como é que eu digo, gente? A ordem que vocês vão seguir aí na contestação de vocês. Para a gente terminar a questão da contestação, pessoal, é importante a gente falar da reconvenção. A reconvenção é uma opção do réu. Ele não está obrigado a reconvir, né? Ele só vai reconvir se ele tiver demanda, possibilidade de contra-ataque contra o autor, se ele tiver necessidade de formular pedido de mérito em face do autor. A reconvenção é uma ação do réu contra o autor. E ela está prevista no artigo 343, que diz assim, ó. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa à ação principal ou com fundamento na defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, o que é a reconvenção? É uma petição inicial dentro da contestação do réu contra o autor. Beleza? É uma petição, pessoal, é um pedido que vai seguir a forma de uma inicial, né? Tudo que tem na inicial, com exceção da qualificação que já foi feita, enfim, mas fatos da demanda reconvencional, fundamentos da demanda reconvencional e pedidos da demanda reconvencional devem ser feitos na reconvenção. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu não vou falar de reconvenção porque eu tô vendo aqui, já deu mais de 1 hora de aula, né? E a gente tem que terminar via de regra. Eu vou só encerrar a parte da contestação e depois a gente volta na reconvenção, tá? Então, eu volto nesse slide número 8 aí, para falar do 343 da reconvenção, e aí eu vou só concluir a parte da contestação aqui, tá? Então, vejam, na contestação, então, eu tive endereçamento para o juiz competente, preâmbulo da contestação, síntese da demanda, preliminares, prejudiciais, matéria de mérito, reconvenção, se for necessário, e aí eu venho com o tópico final, pedidos e requerimentos. Vou fazer o pedido junto com o requerimento na contestação, beleza? Por que eu não preciso separar que nem eu faço na petição inicial, pessoal? Porque aqui, pessoal, não existe propriamente pedido no tocante, a não ser que haja reconvenção, mas uma contestação sem reconvenção, não existe pedido de mérito por parte do réu. Ele só quer ou a extinção do processo sem resolução de mérito, ou a extinção definitiva com resolução, ou ele quer que os pedidos do autor sejam improcedentes. Então, ele não quer nada, via de regra, para ele como pretensão, né? Então, o que ele tem ali é uma pretensão resistida, né? Ele resiste aos pedidos formulados pela parte autora. Então, via de regra, pessoal, eu posso juntar tudo, já que eu não tenho definição precisa do que é mérito, do que é processo, como eu tenho na petição inicial, eu vou juntar pedidos e requerimentos. Então, vocês não precisam preocupar com aquela divisão de pedidos e requerimentos que a gente faz na petição inicial, do pedido como sendo aquilo ligado ao direito material e o requerimento sendo como aquilo ligado ao direito processual. Aqui eu não preciso separar, beleza? Aí vocês vão colocar assim, qual que é o número mesmo? Síntese da demanda é 1, preliminares 2, prejudiciais 3, matéria de mérito 4, reconvenção 5, pedidos e requerimentos 6. Aí vocês vão colocar assim, diante do exposto, pede, em sede de contestação, seja acolhida preliminar para extinguir o processo em resolução de mérito nos termos do 485, 4, eu coloquei aqui como um exemplo o caso de, salvo engano, esse inciso se refere à ilegitimidade. Então, pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui é que os pedidos da contestação, eles vão seguir a ordem em que as matérias de defesa foram alegadas
nos tópicos da argumentação jurídica, né? Então, por exemplo, se eu aleguei 3 preliminares, todas elas peremptórias, né, no tópico das preliminares, eu vou fazer o pedido aqui de extinção do processo em relação a cada uma das preliminares. Se eu aleguei uma preliminar dilatória e uma preliminar peremptória, eu tenho que fazer os pedidos das preliminares de maneira diferente ali. Por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui de 2 preliminares, uma peremptória e outra dilatória. A peremptória, ilegitimidade ativa, e a dilatória, incompetência do juízo. Então, eu coloquei ali, a incompetência do juízo foi a primeira matéria alegada, no caso. Aí eu coloquei, perdão, incompetência não, a ilegitimidade ativa foi a primeira matéria alegada no caso. Aí eu coloquei, seja acolhida preliminar de ilegitimidade ativa para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485.4 do CPC. Ok? Por quê? Porque essa foi a primeira matéria alegada na preliminar. Depois eu aleguei outra preliminar, que foi uma preliminar de incompetência do juízo. A incompetência do juízo é uma preliminar dilatória. Aí eu vou utilizar a técnica do pedido subsidiário, cumulação eventual. O que eu vou colocar ali? Eventualmente, ou na eventualidade de não ser acolhida a primeira preliminar, que seja reconhecida a incompetência do juízo, remetendo-se os autos ao juízo competente. Por que eu alego a ilegitimidade primeiro? Porque ela vai gerar a extinção do processo, né? Se extinguir o processo, ótimo. Agora, se não extinguiu, se o processo continuar, ele não pode continuar nesse juízo, porque o juízo é incompetente. Então, na eventualidade do processo não ser extinto, porque a primeira preliminar não foi acolhida, que seja reconhecida a incompetência do juízo para se remeter os autos ao juízo competente, ok? Tem mais? Tem. Depois das preliminares, eu tenho as prejudiciais. Aí eu coloquei como exemplo de prejudicial uma prescrição alegada. Aí vejam, se eu arguí a primeira preliminar, não foi acolhida, arguí a segunda, também não foi acolhida, então eu preciso trazer a terceira matéria de defesa. Vou utilizar sempre a técnica da acumulação eventual ou subsidiária. Na hipótese de, ou na eventualidade de, ou eventualmente, se não for acolhida, se não forem acolhidas as preliminares acima suscitadas, que seja acolhida a prejudicial de prescrição para extinguir o processo com resolução de mérito, sempre utilizando na eventualidade das primeiras não serem acolhidas, ok? Beleza, acabou? Não, ainda tem a matéria de mérito. Aí eu tenho que sempre utilizar a técnica da acumulação subsidiária. Na hipótese de não serem acolhidas preliminares nem prejudiciais, o que se admite apenas por hipótese, pede a improcedência dos pedidos. Então, eu quero a improcedência do pedido. Ou seja, se não colar a minha tese de ilegitimidade, nem a minha tese de incompetência do juízo, nem a minha tese de prescrição, eu quero que os pedidos sejam julgados improcedentes. Beleza? Tem possibilidade de alegar mais coisa, de pedir mais coisa? Tem. Na remota hipótese de procedência dos pedidos, eles não podem ser julgados totalmente procedentes. Eu quero, então, que a parcela relativa aos lucros cessantes seja decotada. Então, eu quero só a parcial procedência. Também é possível pedir isso, tá? Em todo caso, vem como um pedido independente a condenação do autor ao pagamento de custas, honorários e demais despesas, porque eu estou pedindo a improcedência dos pedidos formulados por ele. Beleza, pessoal? Então, vejam, vocês têm que ter bastante cuidado, porque os pedidos devem ser feitos exatamente na ordem das matérias defensivas que são alegadas na contestação. Primeiro as prejudiciais, primeiro as peremptórias, depois as dilatórias, porque há uma ordem lógica nisso. Peremptória gera extinção do processo, e a extinção é sempre melhor do que a correção do vício. Então, preliminares peremptórias primeiro, depois dilatórias, depois, em seguida, prejudiciais de mérito, se houver,
Depois, em seguida, matéria de mérito, e aí vou esgotar toda a matéria de mérito, ainda que eu peça a sucumbência só parcial, a procedência parcial, né? E em qualquer caso, vou pedir a condenação ao pagamento de honorários, beleza? Se tiver reconvenção, o pedido da reconvenção vai vir separado, por isso que o pedido da contestação, o tópico dos pedidos e requerimentos, ele vai vir dividido com as seguintes expressões: em sede de contestação, em sede de reconvenção, né? Mas eu vou falar de reconvenção na próxima aula, então vocês aguardem aí. É importante vocês saberem que se tiver reconvenção, vocês ainda vão ter que colocar mais um tópicozinho nos pedidos em sede de reconvenção para poder formular o pedido da reconvenção. E aí vocês vão colocar: por fim, requer a produção de prova por todos os meios em direito admitidos, especialmente prova documental, testemunhal, perícia, que nem a gente faz lá na inicial, beleza? Se tiver reconvenção, vocês têm que atribuir valor de causa, dar à causa reconvencional valor de tal, né? Isso aqui só é necessário se houver reconvenção, porque a contestação é forma de exceção de defesa, não tem pretensão, logo não tem valor de causa. Só que se houver reconvenção, como a reconvenção é uma ação do réu em face do autor, vai ter que ter valor de causa, beleza? Então, valor de causa só é necessário se houver reconvenção. Vocês finalizam a contestação com a indicação do local, vírgula, data, ponto, assinatura do advogado e número do OAB. Beleza, pessoal? A aula de hoje foi enorme, nós só falamos da contestação. Mesmo assim, ainda é importante a gente ler alguns dispositivos que se referem à contestação, como os dispositivos aqui que eu deixei para vocês: 337, 338, 339, 340, 41 e 42. Eu quero que vocês leiam, por favor, em casa, o 337, 338, 339, 340, 41 e 42. Eles são muito importantes para vocês relembrarem questões relativas à contestação. E eu quero que vocês façam um pequeno exercício para mim. No 337, vocês vão identificar o que dessas matérias aqui é preliminar dilatória, o que é preliminar peremptória. Exemplo: inexistência ou nulidade de citação. Dilata o procedimento, suspende para corrigir o defeito ou gera extinção do processo em resolução de mérito? É dilatório, porque basta eu citar o réu de novo, né? Então, vocês vão identificar para mim aí o que é matéria dilatória, o que é matéria peremptória, ok? E aí a gente volta falando de reconvenção e de revelia na próxima semana. Beijo, beijo, tchau, tchau para vocês e ótimo final de semana. Bye, bye.